da nossa série de leituras. Nós lemos o livro de Ruth, uma história preciosa que aconteceu no tempo em que Israel era governado pelos juízes, que nós estudamos na semana passada. Nesta mensagem, primeiro nós vamos lembrar 3 cenários, 3 atos principais da história de Ruth, e depois vamos tirar alguns ensinamentos práticos para a nossa vida. Primeira coisa que a gente vê na história é o vazio de Noemi ou Noami. Noami e seu esposo haviam imigrado de Israel, sua terra, que estava num tempo de grande fome. E foram para Moabe, um país vizinho. Lá criaram seus 2 filhos, que se casaram com 2 mulheres moabitas. Tudo ia relativamente bem, até que aconteceu uma tragédia na família. Noami perdeu o esposo e um tempo depois os 2 filhos. Não sabemos como, mas todos eles morreram, e Naomi vê os seus amores enterrados num cemitério. Quem já perdeu os seus entes mais queridos, talvez consiga se identificar, mas só um pouco, porque Naomi está mais devastada do que podemos imaginar. Noami não havia apenas perdido membros da sua família, ela havia perdido qualquer esperança de vida. Para a gente ter uma ideia do seu vazio, do seu sofrimento, nós fazemos bem se nós tentamos entrar na cultura daquela época. Naqueles tempos, se a mulher não tivesse esposo e filhos, elas pensavam que elas estavam fracassadas, que eram inúteis. Talvez a gente ache isso hoje um cúmulo. Noami se sentir um nada. Mas muitos de hoje, em nossa cultura, se sentem um nada porque estão acima do peso, porque não possuem um título acadêmico, porque não têm sucesso profissional. Esse tipo de coisa não incomodava Noami. Ela poderia nos perguntar: por que você se deprime tanto? Porque por causa das ditaduras da aparência? Vocês veem? Essas coisas da cultura são males de cada tempo. Cada um alimenta sua autoestima, basicamente, com o que a cultura manda. Então, melhor evitarmos cometer o erro anacrônico de achar que Noemi não tinha razão de interpretar a sua vida, se sentir do jeito que ela se sentia. Para ela, naqueles tempos, sua situação era o total fundo do poço. Ela é anciã, ela não tem mais marido, ela não tem mais filhos, nem netos para apoiá-la na sua velhice. Noami ficou sem nome, a linhagem de sua família morrerá com ela. E ela vive num tempo onde não ter essas coisas para a sociedade é uma desgraça. A gente vive num tempo onde, mesmo que nossa família seja proeminente, se as nossas conquistas individuais não forem boas, nos sentiremos um nada. Na época era o oposto. As conquistas individuais não eram o mais importante. Importava se você tinha família, linhagem, descendência. Era isso o que dava satisfação a uma pessoa. E por isso, o luto da Noami é muito maior. Sua devastação. Tudo lhe fora tirado. Completamente sozinha, marginalizada, economicamente, socialmente, psicologicamente e espiritualmente. E Noami nem sabe bem o que fazer. Ela só sabe que ela precisa deixar Moabe, o lugar que simboliza sua tragédia pessoal. Ela arruma o pouco que ela tem para voltar para sua terra natal e já vai avisando: não quer mais ser chamada pelo seu nome, que significa doçura. Quer que a chamem de Mara, que significa em hebraico amargurada. Ela diz: porque o Senhor fez minha vida amarga. Eu fui para Moabe cheia e voltei
vazia. Não me chamem de doce, me chamem de azeda, porque eu saí daqui cheia de vida, estou voltando vazia. Esse é o primeiro cenário da história. E daí nós passamos para Ruth. O segundo cenário é a coragem de Ruth. Quando Noemi está retornando para Israel, ela diz para suas duas noras, que também haviam ficado viúvas, voltem para suas famílias. Por quê? Porque elas são jovens ainda. Talvez tenham seus pais vivos, possibilidades de se casarem novamente. Se elas permanecerem no seu país, junto da sua cultura, dos seus compatriotas, as suas dificuldades de recomeçar serão bem menores. O não venham comigo de Noemi também é um gesto de proteção. Porque se elas seguirem Noemi, qual é o tipo de vida que lhes espera em Israel? Elas não perderão apenas vantagens familiares, vantagens sociais. Elas estarão correndo perigo. Perigo. Há uma enorme inimizade racial entre Moabe e Israel. São nações inimigas que vivem em guerra. Mulheres moabitas vivendo em Israel poderiam cair nas mãos de homens maus, vingativos, violentos. Estariam a perigo de serem violentadas. No meio do livro há uma passagem que nos indica isso. Ruth está no campo e um senhor chamado Boaz, já vamos falar dele, diz para ela: jovem, fique com minhas filhas aqui na minha propriedade, porque se você for para um campo de uma outra pessoa, é possível que façam mal a você. Aqui eu já dei ordem aos meus empregados, aos homens que não toquem em você. Ninguém toque em você. Ele estava falando disso. Ele estava falando do que Noemi também sabia e todo mundo sabia. Se as noras, Ruth e Orfa, voltarem com ela, elas não apenas serão viúvas marginalizadas, mas estrangeiras, discriminadas. Por isso, Noemi diz: não me acompanhem, fiquem aqui. Eu sentirei muita falta de vocês, vocês ficando aqui vão me deixar sozinha, minha vida será ainda mais miserável, mas não dá, é perigoso demais. Orfa, uma das noras, reluta, mas obedece, e não podemos censurá-la. Tem a dificuldade da separação dos parentes, tem a falta de perspectiva de trabalho, de relacionamentos, e tem a questão da guerra. Ela pode ser acusada de espionagem, ela pode ser violentada, assassinada. E quando a gente se dá conta desse contexto todo, mais ainda nos surpreende, nos fascina a resposta corajosa de Ruth. Ela é uma das frases mais famosas do Antigo Testamento. Sogra, aonde quer que você vá, eu irei. E aonde você ficar, eu ficarei. Seu povo será o meu povo. Eu já fui pastor de uma igreja de imigrantes, e histórias de imigrantes sempre me sensibilizam. Cada ação de um imigrante é drástica, é dramática. Um imigrante é alguém que deixa muito para trás e se joga ao desconhecido e se arrisca, fazem sacrifícios, mas sempre na esperança de uma vida melhor, nunca para piorar de vida. Muitos de nós já fomos imigrantes, somos filhos, netos de imigrantes. Você já viu algum imigrante deixar tudo para trás, fazer sacrifícios, não na perspectiva de melhorar de vida, mas sabendo que está arrumando para uma condição mais miserável, mais perigosa? Eu lhes apresento Ruth. O terceiro ato da história é o resgate de Boaz.
Ruth imigra a Israel com Noemi, e Ruth se torna o ganha-pão da casa. As condições são de extrema pobreza, e a única coisa que Ruth pode fazer é mendigar no campo pelas espigas que caem no chão, que escapam das mãos dos colhedores. E num belo dia, enquanto Ruth fazia isso, ela encontra-se com um homem chamado Boaz, que, quando soube da sua história, fica sensibilizado e a trata com respeito e com gentileza. E quando Ruth volta para casa, ela conta para a sogra como foi o seu dia, que juntou as espigas no campo de Boaz, conheceu ele, e Noemi não pode acreditar. Ela diz: meu Deus, Ruth, você sabe o que acabou de acontecer? Você, por casualidade, foi parar justamente no campo de um dos meus parentes, uma das poucas pessoas que pode ser o meu resgatador. Do que estava falando a Noemi? Na lei israelita, um parente resgatador é alguém que tinha o direito de comprar de volta a terra de alguém da família que havia perdido. Lembram? Cada família, quando entrou na terra prometida, havia ganho um pedaço de terra para morar e para cultivar. Cada família tinha um pedaço de chão ancestral, parte da distribuição original de Deus. E esse lote, esse sítio, poderia ser vendido, poderia ser perdido. Noemi havia perdido o seu. Não sabemos como. Talvez vendeu para imigrar, talvez perdeu antes e só imigrou porque já não tinha mais nada em Israel. O parente resgatador era alguém que, se tivesse as condições financeiras e a boa vontade de fazer, podia, pela lei, comprar de volta a terra perdida por parente, e a pessoa que era a proprietária atual da terra tinha que vender, querendo ou não. O problema na situação de Noemi é que, se algum parente dela, dos poucos que restaram, pudesse exercer esse direito de compra, essa pessoa deveria também estar disposta a resgatar, a restabelecer, não gastar apenas dinheiro com lote, mas restabelecer a linhagem familiar. E para restabelecer a linhagem familiar de uma viúva sem filhos, sem netos, o parente resgatador precisaria também casar-se com a única parente viva e disponível de Noemi, a nora viúva chamada Ruth. A estrangeira do povo inimigo era a única forma de garantir a continuidade da descendência da Noemi. E Noemi sabe disso. Ela sabe que Boaz é a única pessoa que pode ser o seu parente resgatador. Mas por que ele faria algo assim? Gastar uma fortuna, entrar num casamento estranho, com uma estrangeira. Ruth resolve isso indo corajosamente e respeitosamente ao encontro de Boaz e lhe propondo o casamento. Boaz, eu gostaria de te pedir em casamento. Eu gostaria que você fosse o parente resgatador de Noemi e de mim. Quer casar comigo? Boaz, depois de consultar outros parentes e ver que estava tudo legitimamente ok diante da lei, aceita a proposta, casa-se com Ruth e se torna o parente resgatador da família da Noemi. E nós vemos no final da história que não apenas a linhagem de Noemi é restaurada, mas através da coragem, do sacrifício, do amor de Ruth, Noemi e Boaz e ela são agraciados por Deus com algo muito especial. Eles passam a ser da família ancestral de ninguém mais, ninguém menos do que do próprio Jesus Cristo. Tornam-se raiz do Messias, bisavós do grande rei Davi. Ruth não apenas devolve a Noemi o nome,
mas lhe dá a chance de ser da família daquele que é sobre todo o nome. Ruth e Boaz e Noemi se tornam genealogia de Jesus, e não apenas semente de Jesus, mas também sinal. Ruth, como Jesus, também deixou a casa do pai. Ruth, como Jesus, também se tornou um forasteiro, um imigrante. Assumiu uma condição de pobreza. Ruth, como Jesus, tem a história ligada a Belém. E Ruth colocou também a vida de outros na frente da própria vida. Assim também Boaz é sinal de Jesus. Ele que foi o parente resgatador, como Jesus, resgatando membros da família, pagando o preço. Só que o que Boaz fez por uma família despedaçada, Jesus devolve a porção, devolve o lugar, não apenas para uma família, mas para toda a humanidade. Essa história, como todas as outras do Antigo Testamento, é muito mais que um romance sobre personagens interessantes. É muito mais que uma história que nos serve de modelo, de inspiração para a nossa vida pessoal, para as nossas lutas. Essa história é um sinal no Antigo Testamento que aponta, que fala de Jesus. É assim que a gente lê. Olhamos para Ruth e olhamos para Boaz e vemos e lembramos de Jesus. Mas claro que também podemos tirar lições para a gente. E tem alguns insights interessantes. Eu vou destacar 3. Foram 3 cenários, agora 3 lições, porque 3 é um número do dia, 3 de trindade. E a primeira lição, bem no comecinho da história, é que essa história nos ensina sobre o poder transformador, missionário de uma amizade. Nós vemos Ruth fazer algo intrigante. Noemi tentou enviar ela de volta para casa, sua família, sua religião, seus deuses, a concunhada foi. Por que você não faz o mesmo, Ruth? Por que você não faz a mesma coisa? E Ruth diz, não apenas que vai acompanhar a sogra como uma amiga, uma companheira, uma ajudadora. Ruth diz mais. Ela diz, eu não quero mais os meus deuses. Eu quero, sogra, além de ir com você para Israel, eu quero ter o seu Deus. A decisão de Ruth não é apenas em acompanhar, mas em seguir o Deus de Noemi. Nós vemos isso na declaração, que o teu Deus seja o meu Deus. E também, quando Ruth chama a Deus de Senhor, ela diz que o Senhor lide comigo, caso eu, por alguma razão, me aparte da senhora. Ela está num momento decisivo, ela está fazendo uma decisão, e ela chama o Deus da sogra de Senhor, que em hebraico é Javé, Yahweh. O nome próprio de Deus, o nome que Deus deu para o seu povo, o nome da aliança. E a Ruth agora diz, Yahweh, eu quero fazer parte da aliança. O que está acontecendo aqui, senhoras e senhores, é que há uma conversão, ou a clara indicação de que Ruth foi convertida por Deus. Noemi, por preocupação, por amor, está tentando enviar Ruth de volta para a sua família, para o seu povo, e Ruth está rejeitando a oferta, porque além do cuidado com a sogra, está decidida, eu me converti, eu quero o Deus da minha sogra. Para mim, o fascinante é que a gente não vê a sogra fazendo algum tipo de proselitismo, evangelizando a Ruth por meio de pressões, manipulações. Noemi não usa nenhum artifício
para convencer a Ruth a assumir a sua religião, o seu Deus. Ela não diz: minha nora, você tem um compromisso comigo, você entrou na minha família, você quando casou com seu filho, você passou por obrigação a fazer parte do nosso povo. Eu espero que você não me abandone agora, que você não retorne para a casa dos seus pais. Eu espero que você continue como membro da nossa igreja. Não. Noemi não usa esse tipo de argumento, de retórica. Ela não se aproveita da situação para reivindicar algum direito, alguma dívida de gratidão das noras, constrangendo elas, coagindo elas a assumirem riscos, a acompanharem ela pela velhice. Ela devolve a liberdade, o poder de decisão para as noras. Ela pensou no bem-estar das noras em primeiro lugar. Eu acho, é uma tese, que foi exatamente esse tipo de atitude que facilitou o encontro de Ruth com Deus. É um amor incondicional da sogra, uma amizade profunda que ela demonstra com a nora. É isso que transforma a Ruth. Ter conhecido uma família assim, uma sogra assim. A Ruth faz seu sacrifício porque ela foi objeto do amor sacrificial, incondicional da sogra. Porque conheceu, porque provou do amor, de um amor que ela nem sabia que existia. Lição para a gente. Quer tocar alguém com o amor de Deus? Quer convidar alguém para seguir o nosso Deus? Olha para Noemi, Ruth, porque é especialmente assim que evangelizemos, é especialmente assim que o Evangelho sensibiliza. Não é através de sermões, de projetos de ação social, tudo isso pode ajudar. Mas o que cada pessoa no mundo, cada pessoa na zona sul do Rio de Janeiro, desesperadamente precisa, e é a mensagem da Trindade isso, é encontrar-se com um Deus que é amor, um Deus através de uma poderosa amizade, uma relação de amor onde se experimente amor incondicional, ilimitado. É isso que nós temos da Trindade, é isso que nós conhecemos de Deus, e é isso que nós fomos enviados pela Trindade a compartilhar também durante uma pandemia. Na história de Ruth nós vemos que um canal, não é o único, mas é um canal muito especial na missão, são as nossas amizades, os nossos relacionamentos sinceros, verdadeiros e sacrificiais com as pessoas, quando a gente se sacrifica por alguém, sem segunda intenção, quando a gente coloca a outra pessoa na frente. A amizade das duas transformou não apenas o futuro terreno, social da Noemi e da Ruth, a amizade transformou, foi o gatilho para a ação do Espírito Santo na vida de Ruth. Um segundo ensinamento: o Evangelho deveria nos limpar de todo o preconceito, todo o esnobismo, deveria. Preconceito com as pessoas. Nós temos visto isso nas notícias, gente passando por cima, esnobando os outros. Não tem lugar para quem segue a Jesus Cristo. E essa história nos mostra isso. Como assim? No final da história, se a gente pegar só o último capítulo, parece uma família perfeita. Moça, rapaz, bebês. Propaganda de margarina. Só que se a gente lê com mais cuidado, vemos que nessa história, nessa família, Deus não trabalhou através de uma fotografia clássica de família. Por exemplo, para a maioria das pessoas, sangue é o que mais pesa. Sangue não é água, é o ditado. Laços de família, de sangue, é o mais importante, é o que vem primeiro. Noemi tentou enviar Ruth de volta para a sua família de sangue, mas ela disse: não quero. Eu não valorizo mais sangue acima de tudo. No momento, dadas as circunstâncias,
Deus está me chamando para priorizar a senhora, minha sogra, formar uma família com a senhora. Seremos nós duas contra o mundo. Digam o que quiserem. Outro ponto. Muita gente não aceita casamento misto entre pessoas de diferentes culturas, entre pessoas de diferentes religiões, entre pessoas de diferentes classes sociais. Desconfiamos, olhamos torto, não queremos que nossos filhos se casem com alguém diferente, queremos padrão. Essa história, gente, é sobre um casamento misto. Um casamento misto que salva todo mundo. Um casamento misto na linhagem sagrada de Jesus. E mais uma coisa, machismo. Na sociedade da época, em muitas sociedades, em nossos dias, a valorização do homem sobre a mulher. Noemi achou que porque tinha perdido seus homens, marido e filhos, sua vida não tinha mais sentido, já era uma pessoa inútil. E veja o que Deus faz no seu livro, na sua história. As mulheres do bairro vêm falar para ela: a sua nora, que ama você, ela é para você melhor do que 7 filhos. 7, o número da perfeição. Ruth é mais importante que um número infinito de homens na sua vida. Noemi, qual é a moral de tudo isso, gente? A moral da história é que Deus age não de acordo aos padrões da sociedade, da cultura. Deus, em todo lugar da Bíblia, diz: eu trabalho com o segundo filho, não com o primeiro. Eu trabalho através de amizades de mulheres desvalorizadas, não da atraente. Eu trabalho através do pobre e do rico. Quantas vezes nós vemos isso na Bíblia? Sabem por quê? Porque Deus quer deixar bem claro: somos salvos não pela nossa performance, mas pela graça. Se fôssemos salvos pela nossa performance, então poderíamos comparar, então poderíamos competir, então poderíamos olhar para alguém que é menor, que é inferior, que é diferente da gente, de alguma forma com arrogância. Mas a gente não pode fazer isso, porque somos salvos pela graça, não pelo que fizemos, mas pelo que Deus fez por nós. Então, olhamos para qualquer um e nos damos conta que essa pessoa não é inferior a nós. Podemos não ter externamente pecado do mesmo jeito, podemos não ser externamente culpado dos mesmos pecados, mas nosso coração não é menos pecaminoso que o coração de ninguém. Deus não leva em consideração o nosso currículo para nos salvar, mas o currículo de Jesus em nosso lugar. E porque o nosso relacionamento com Deus não é baseado em nós sermos melhores, isso é a morte do esnobismo, isso é a morte da arrogância, isso é a morte de botar o pé no pescoço de alguém. São detalhes da história, eu sei, mas nós não podemos perdê-los de vista, porque o mundo está clamando, sofrendo tantos conflitos sociais. Eu não sei até que ponto existe preconceito dentro da gente, com pessoas diferentes, de culturas diferentes. Eu não sei até que ponto você está enxergando, olhando para alguém de cima para baixo. A gente até pode pensar diferente do outro. A gente pode ter preferência cultural, valores específicos, mas jamais arrogância, jamais o preconceito de que a nossa família tem a fotografia perfeita. Deus não trabalha com fotografias perfeitas. Um casamento misto, Ruth, a moabita, Ruth com um homem mais velho. Ruth talvez passava na rua com Boaz e alguém apontava e gritava: essa deu o golpe do baú. Essa vai fazer ele perder a fé, porque é uma idólatra. Gente, não tem ninguém perfeito nessa história de Ruth.
Deus salva o tempo todo e mostra que Ele salva ao avesso. E é verdade também com a gente. Isso deveria fazer com que nós matássemos dentro da gente todos os dias qualquer fiapo de arrogância e de orgulho. Por último, um último aprendizado é a presença de esperança em cada vida, através de situações banais, comum. Há sinais de Deus agindo mesmo onde você não espera, porque Deus trabalha por debaixo da superfície. Não precisamos perder a esperança, não importa o que a gente pensa que está acontecendo na nossa vida e à nossa volta, Deus está fazendo 1000 coisas e nós nem estamos nos dando conta, nem de meia dúzia. Quando Deus parece ausente, quando as coisas parecem que não estão encaixadas, Deus está ali, muitas vezes escondido. Essa é uma das coisas mais fantásticas do livro de Ruth. E a Dayana chamou a atenção disso na escola bíblica. Se você colocar o livro de Ruth do lado do livro de Jó, do lado do livro de Jonas, do lado do Gênesis, de quase todos os outros livros da Bíblia, você perceberá algo quando você lê o livro de Ruth. Não há nada de milagroso no livro de Ruth. Nenhum milagre, nenhum sonho, nenhuma visão, nenhuma intervenção de anjos. É um livro sobre pessoas comuns, com vidas comuns, duras, até trágicas, e que não percebem ao longo do livro nenhum ato dramático, fantástico de Deus acontecendo, só enxergam rotina e sofrimento, mas Deus estava trabalhando o tempo todo. E a gente pode confiar que o Deus escondido da história de Ruth também está trabalhando o tempo todo, debaixo da superfície, nas nossas vidas, em circunstâncias menores, comuns. Quando Noemi chega no limite, ela diz, eu estou vazia. Ela volta para Belém com quem? Ruth, uma ninguém, um encosto, um problema, depende do ângulo que você escolhe. Porque a gente pode ver em Ruth um valioso tesouro que Deus colocou na vida da Noemi, que Deus vai colocar depois na vida de Boaz, para trazer esperança, vida, bênção, para colocá-los na linhagem do Messias. Mas precisamos enxergar com os olhos da fé. A Noemi está retornando para casa e ela resmunga para suas amigas, eu estou voltando vazia. E as suas amigas talvez até disseram, como assim? Olha para ela, olha para a tua nora, quem é essa jovem junto contigo? Talvez a própria Ruth estivesse pensando e ouvindo a sogra se lamentando, estou tão vazia, estou tão vazia. Talvez a própria Ruth dizia, mas e eu? Não sou ninguém. A lição aqui, gente, Noemi se sente vazia porque ela tem uma agenda, uma expectativa do que deveria ser a sua vida, do que Deus deveria estar fazendo na sua vida, marido, filhos, posses, mas a agenda de Deus, os planos de Deus não são os nossos. E é por isso que ela não vê sinais da sua presença e do seu amor. Ela não vê Deus fazendo, mas Deus está fazendo, está preparando. Às vezes a gente está como Noemi. E Deus, Deus, tu não me responde mais, Deus, tu me abandonou. Mas Deus converteu o coração de Ruth, encheu ela de bênção, de coragem, colocou ela do lado da sogra. E assim Ele faz com a gente. Eu gosto de um quadro, para terminar, Noemi e suas filhas, do pintor inglês George Daw. Ele foi exibido em 1804. E tem vários detalhes incríveis nesse quadro. O meu favorito é a Ruth de pendurada no pescoço da sogra. Outros também desenharam essa cena assim, Ruth de pendurada na Noemi. Noemi, não me deixe e não me faça te deixar. Eu vou junto. O que está acontecendo aqui? Pouco, se você espera um milagre. Muito,
muito, se você enxergar essa história e a tua história com os olhos da fé. O que está acontecendo aqui é que não é a Ruth de pendurada no pescoço da Noemi. Deus está de pendurado no pescoço da Noemi. É Deus dizendo para ela: eu não vou te abandonar. Eu não vou ficar longe de você. Eu vou te acompanhar até a morte. É Deus de pendurado em vocês. Deus abraçado. Deus segurando o seu casaco, dizendo: onde tu fores, eu irei. E mesmo que tu não enxergues milagre nenhum, onde tu pousares, ali eu pouso também. Vocês estão vendo isso na vida de vocês? Ousem enxergar Deus de pendurado no seu pescoço. Amém.